Pois é, que pergunta difícil. Há contradição na Bíblia ou no escrito bíblico? Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Conta uma história muito interessante. Eu vou saltear aqui um verso. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Verso de número 7 do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Verso 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Verso de número 7 do capítulo 9 de Atos. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Capítulo de número 22 do livro de Atos dos Apóstolos. O mesmo livro, o mesmo autor. O autor desta obra é Lucas, o doutor Lucas. Capítulo de número 22, a partir do verso de número 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, Paulo está falando em sua defesa, discursando diante uma corte romana, e ele então vai discursar dizendo, verso 6, ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Verso 7, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 8, e eu respondi, quem és, Senhor? E me disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? Verso 9, e os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Verso 10, então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que é ordenado fazer. Veja o verso de número 9 do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no verso de número 7, diz assim, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém, ou não vendo ninguém. Capítulo 22, e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E aí? Se fosse um autor diferente, se fosse alguém que estivesse escrevendo o mesmo relato, porém dentro de uma outra perspectiva, eu tentaria entender. Mas é o mesmo autor, falando sobre a mesma história. Saulo está a caminho de Damasco, está com cartas na mão de autorização para matar os cristãos. Aqui eles eram conhecidos como os do caminho, não eram chamados ainda de cristãos, no capítulo de número 9. Entendeu? E aí a Bíblia vai nos informar que em um texto diz que eles ouviram e no outro texto diz que eles só viram. Onde está a certeza do texto bíblico? Aí eu deixo para você. Para você que é bom de Bíblia, falando de Bíblia, eu quero compartilhar
esta minha resposta com você, causando esse alvoroço dentro de você. E aí, há contradição na Bíblia? E aí eu deixo para você também agora uma novidade. Haverá um link na descrição do vídeo, onde você poderá enviar a sua pergunta com 30 segundos dentro de uma filmagem. Você vai dizer de onde você está, qual é o seu nome, a sua pergunta, e nós aqui do Falando de Bíblia falaremos com você através do vídeo, dando-lhe uma resposta através da Bíblia. Não perca, sempre haverá novidades e eu conto com você para comentar, para compartilhar e a gente de mãos dadas seguir neste grande projeto Falando de Bíblia. E aí, há contradição na Bíblia?